Salve pessoal, beleza? João Paulo na área novamente. Galera, salve, Filipão na área. Na câmera. Salve, salve nação. Joe na área. Pessoal, é o seguinte, hoje é um momento histórico do canal Kid Boy Shell. Particularmente uma das investigações que eu mais esperava fazer, mas não vai ser hoje, calma, beleza pessoal? Seguinte, estamos aqui com um convidado hoje mais que especial, Rodrigo. Rodrigo, prazer. Prazer, João Paulo. Ele falou, É sensacional, é sensacional. Era uma coisa que a gente já estava esperando há muito tempo e ter esse privilégio aí hoje é com certeza. sensacional. Pessoal, tenho certeza que muitos de vocês já viram nosso amigo Rodrigo aqui. Ele é jornalista e escritor, correto? E ele é praticamente, vamos dizer, o pai da história e do mistério que envolve o escoteiro Marco Aurélio, correto? Então, sem mais a gente ficar falando, pessoal, já dá aquele like no vídeo, por favor, vamos se inscrever no Kid Boy Shell. Essa é a primeira parte de uma história que a gente vai contar. Rodrigo, como é que começou a história do Marco Aurélio? Como é que foi o estopim ali? Então, você mencionou há pouco que até intitulou como pai da história. Eu diria que eu sou um jornalista e, como todo bom jornalista, curioso. Sim. Né? E eu não me considero o pai da história, mas me considero um profissional da comunicação que fiz especialização em jornalismo investigativo e me interessei porque à época eu trabalhava como guia de turismo para o Pico dos Marins. E ao levar turistas para subir, para acampar no Marins, eu sempre era questionado sobre a lenda do escoteiro. Algumas pessoas, inclusive, achavam que esta história não passava de uma lenda. É verdade? Esse menino existiu de fato? Essa história é real? O que tem de verdade? O que tem de mentira? E à época eu não tinha respostas para dar. Eu ainda estava cursando a faculdade de jornalismo quando decidi que este seria o meu trabalho de conclusão do curso da faculdade. Então uni o útil ao agradável, a minha profissão como guia de turismo, juntamente com o meu profissionalismo dentro da área da comunicação do jornalismo. E aí comecei a investigar. Então, a partir daí eu comecei a procurar pessoas que em 1985 trabalharam nas buscas e poderiam dar alguma informação a respeito do fato. Sim. Rodrigo, o Marco Aurélio, quando ele sumiu, quantos anos ele tinha? Marco Aurélio veio de São Paulo, capital, com 15 anos de idade. Ele e mais 4 garotos. Aliás, ele e mais 4 pessoas. Eram 3 garotos da mesma idade. Oswaldo, Ramatiz, Ricardo, Marco Aurélio, todos com 15 anos. E o chefe da excursão, o responsável pelos escoteiros, que era o Juan Bernabeu, um espanhol, líder do grupo de escoteiros olivetano de São Paulo, com 36 anos à época de idade, e veio com eles de São Paulo para cá. Então ele tinha 15 anos. Sim. E assim, um pouco que você conheceu, que você, como a gente sempre viu nas entrevistas, que você já deu entrevista, teve alguma internacional também? Foi só brasileiro? Internacional teve a revista Go Outside. Sim. Que é uma revista norte-americana que fez uma matéria sobre os 10 casos mais misteriosos do mundo em enigma, em desaparecimento. E desses 10 casos, a revista elencou o caso Marco Aurélio como o terceiro caso mais enigmático em desaparecimento do mundo, inclusive ficando à frente do Triângulo das Bermudas. Você vê. Então, pessoal, pra vocês terem uma ideia, o nosso amigo Rodrigo aqui, ele já foi em várias emissoras, vários veículos de informação já tiveram mostrando a entrevista dele, correto? Rodrigo, e a personalidade dele? Ele era um rapaz, assim, bom, né? Olha, o Marco Aurélio, o que eu pude extrair de informação dos familiares, do pai, do irmão gêmeo do Marco Aurélio, porque o Marco Aurélio tem um irmão gêmeo chamado Marco Antônio, que mora hoje também
em São Paulo, eu pude ver, da família inclusive, que ele era um garoto que se relacionava bem com os irmãos, que tinha um ambiente, uma família bem estruturada. A própria escola onde ele estudava, os professores chegaram inclusive a assinar uma declaração dizendo que em momento algum os professores observaram qualquer movimento ou ideia que pudesse levar a alguma suspeita de fuga do garoto, até porque ele tinha bons relacionamentos dentro da escola, entendeu? Participava do escotismo, que é um movimento que visa o social, e cobra a coletivo, disciplina também. Cobra a disciplina também. Então, a princípio, assim, de tudo que eu pude extrair, era um garoto que tinha uma vida social ativa, né? Embora com alguns problemas de saúde que nunca afetou, nunca impediu que ele tivesse uma vida saudável dentro da sociedade. E como é que foi a subida? Eles estavam... Então, eles vieram de São Paulo no dia 6 de junho Sim. de 1985. Estava programado para chegar em Piquete e eles serem levados, conduzidos, né, por um chefe de escoteiros de Piquete até a base. Então esse chefe os aguardou o grupo, levou numa Kombi até essa base. Eles chegaram lá e montaram um acampamento no quintal do seu Afonso, que era um mateiro. O seu Afonso era um dos homens que mais conhecia a região, conhecia na palma da mão toda aquela região. E eles montaram um acampamento ali, à frente da casa do seu Afonso, naquele quintal, já com o objetivo de explorar o pico na manhã seguinte, né? Então eles, à noite, seguem todos os procedimentos do escotismo, como fogo de conselho, né? Todas aquelas atividades que envolvem realmente o movimento. E aí na manhã seguinte eles subiram, né? Deixaram as mochilas arrumadas, as barracas, porque logo eles fariam um bate-volta, eles não iam dormir lá no alto. Então, a partir do momento em que eles voltassem para o acampamento, eles já estariam com as coisas arrumadas para entrar na Kombi e voltar para a cidade e seguir o destino para São Paulo. Mas aí, nessa manhã, eles voltam, sobem, começam a escalada. Era para que o seu Afonso os acompanhasse, mas o Juan, no primeiro momento, o Juan, chefe dos escoteiros, não aceita essa ajuda, né? Talvez, e aí dentro da investigação depois eu pude vislumbrar que ele era um líder muito absoluto. Ele queria mostrar para os seus subordinados que ele mantinha autocontrole do grupo e que ele não precisava de ninguém para que conduzisse. Então ele quis mostrar uma autossuficiência, né? E aí ele foi conduzir o grupo sozinho. Nessa subida, nesse momento que eles estão subindo, né, o Marins tem 2.422 de altitude. Quando eles já estão a 1.200 metros de altitude aproximadamente, o garoto aí, a história que é contada, a versão deles, é que o garoto Oswaldo, ele bate o joelho numa pedra. Ao bater o joelho nessa pedra, ele começou a gritar de dor, que ele não conseguia mais caminhar, que ele não conseguia andar e tal. Eles abortaram a escalada, decidiram retornar para o acampamento para socorrer o acidentado. Nesse momento, eles estão em 5 pessoas ali. Nesse momento, o Juan começa a tomar algumas decisões. A primeira decisão é que ele e mais o escoteiro Ricardo carregariam o Oswaldo, porque o Oswaldo tinha que ser carregado num ambiente totalmente instável, num terreno acidentado, rocha, pedra sobre pedra. E aí naquele momento os dois decidem, então o Juan decide que os dois levariam o acidentado. O Ramatiz ficaria com os provimentos, com as mochilas, com o lanche, naquela descida. E o Marco Aurélio solicita do chefe, né, que ele pudesse ir à frente para abrir caminho. Porque quando está no meio do mato, quando você está, alguém vai à frente, geralmente, para limpar a trilha, para abrir o caminho. O próprio Marco Aurélio, ele sugeriu o Marco Aurélio? O Marco Aurélio pede essa autorização para o chefe.
até para demonstrar para os seus colegas que ele também podia, naquele momento, ser solícito, né, e ir à frente do grupo com muita responsabilidade. E o Marco Aurélio usava um apito, porque os escoteiros geralmente andam com apito, porque ao se perder no meio do mato, eles são localizados por meio do som, o som se propaga, né? O Marco Aurélio recebe um giz da mão do chefe para fazer sinal de trilha, então era para que ele fizesse o número 240 nas pedras. Isso aí a sigla é o... É o número do grupo olivetano, né? Um grupo de escoteiros. E aí ele segue, né? Ele passa pela primeira pedra, ele faz o número 240, passa pela segunda pedra. Quando ele chega na terceira pedra, havia uma bifurcação, inclusive, e naquele dia estava muito frio. Naquele dia a umidade tomava conta do ar, né? Tanto que essas marcas de giz, depois, elas sumiram, apagaram, porque não tinha condições com e a própria umidade. Então eles não conseguiram mais seguir rastro de marcas deixadas pelo Marco Aurélio naquele momento. E aí o Marco Aurélio, então, após se separar, uns 15 minutos depois que ele se separa aproximadamente do grupo, os companheiros não mais o veem. Esse erro foi o erro mais grosseiro do Juan, né? Sim, sim. Porque exatamente, essa autorização que ele dá é uma autorização muito irresponsável. Tanto que é uma infração que é regra, como você bem disse, o escotismo preza muito a disciplina, os militares, né? É regra do militarismo, não se separa. Até quando se separa, as pessoas costumam se separar em dupla. Sim. Porque se acontecer alguma coisa, você tem um outro lá que pode tentar. E sem dizer que é um de menor ainda. Exatamente. Pior ainda, cara, se parar pra pensar, né? Então ele autoriza esse afastamento do Marco Aurélio, ele vai à frente. Havia uma bifurcação. Nessa bifurcação, a trilha da direita e a trilha da esquerda. A marcação de giz na pedra indicava que o Marco Aurélio havia pego a trilha da direita. Aí vem o segundo erro que a gente pode considerar, é que o Juan, carregando o Oswaldo junto com o Ramatiz e o Ricardo, ele decide pegar a trilha da esquerda nessa bifurcação. Porque havia um buraco, um vão numa pedra, que não dava para passar com o Oswaldo sendo carregado. Naquele vão era impossível passar. Eu já estive lá, já fiz uma simulação, entendeu? E conseguimos passar. Simulamos um acidentado naquelas mesmas condições, fizemos uma reconstituição do caso e conseguimos passar. E passou, né? Passamos, carregando um acidentado com aproximadamente o peso que o Oswaldo tinha, porque o Oswaldo era o mais gordinho deles, era o Oswaldo, e aí nós simulamos e conseguimos. Mas o Juan decide naquele momento pegar a trilha da esquerda. Sabendo que a marcação direcionava para a direita. Inclusive os outros garotos interpelam ele, falam, olha Juan, mas o Marco Aurélio pegou a da direita, porque está marcando aqui, né, a trilha. E ele falou, não, nós vamos pegar da esquerda, porque a trilha da esquerda vai se encontrar com a da direita, essa trilha, lá embaixo, a hora que a gente chegar lá. Só que ele já estava perdido. Ele já não tinha mais o conhecimento do caminho. Essa era uma pergunta em relação a isso que o senhor está falando, só cortando o senhor. Quando eles vieram de São Paulo para cá, esse Juan, ele tinha algum conhecimento para querer subir sozinho, sem um guia, sem nada? Então, a ideia de subir o Marins surgiu um ano antes. O Juan esteve nos Marins um ano antes. Mas foi a primeira vez que o Juan veio, participou, subiu e decidiu que seria, ele colocaria a sugestão dentro do grupo lá em São Paulo, que seria um momento, escalar o Marins seria uma forma eles têm uma graduação dentro do escotismo que de escoteiro classifica para sênior, né? E que os escoteiros que vencessem o desafio de escalar os Marins se tornariam sênior. Então a ideia, ele propôs, sugeriu, o grupo aceitou. Um ano depois ele veio com o grupo. Mas lembra que eu falei no início dessa nossa conversa, desse nosso bate-papo, que estava combinado do seu Afonso acompanhá-los? Que era um mateiro da região, que era um mateiro que conhecia o caminho. Então, o Juan nega essa ajuda do seu Afonso. O Afonso era um lavrador, um homem simples, um homem que não insistiu. Simplesmente não insistiu. Ele respeitou a decisão daquele chefe, daquele líder,
escoteiros. Então o primeiro erro então não foi nem a questão de ter mandado o rapazinho descer sozinho, já foi lá embaixo. Foi lá embaixo antes da já subida. começou Quando errado. exatamente. Então, nessa Começou subida errado. toda, São sucessivas infrações cometidas, né? Com Que certeza. resultou nessa tragédia lamentável. Então, pra ficar bem claro, ele veio aqui uma vez antes De subir com as com as crianças. crianças. A trilha demarcada pelo Marco Aurélio, ela tinha quanto tempo até a base deles? Olha, ali até o Marins, nós temos da base, do local onde eles estavam até o Marins, dá em torno de 6 km, 6,5 km. E essa trilha que foi pega, foi que o... Essa trilha, o Marco Aurélio teria chegado de 1.200 metros que ele desceu, ele teria chegado em aproximadamente uma hora e meia. E Ele aqueles teria desceram? percorrido. Aqueles desceram, aí que tá, que foi onde eu parei. O Juan desceu por ela. Detalhe, eu não falei. O acidente acontece às 14 horas. Às 14 horas. Eles começam a subir o Marins às 8. O acidente acontece às 14 horas. E o Juan só vai chegar com os garotos às 5h30 da manhã do dia seguinte. No acampamento. Então, o Juan passou a madrugada perdido com eles na mata e começou a andar e andar. Até quando eu entrevistei o Juan, eu perguntei a ele, eu falei, Juan, por que de andar? Porque no meio do mato a gente sabe que quanto mais você anda, mais probabilidade de você se afastar do caminho correto, da trilha mestre, é maior essa possibilidade. Aí ele falou para mim o seguinte, o frio que estava, e de fato quem trabalhou nas buscas constata que estava muito frio mesmo, com o frio que estava, eu tinha que manter os garotos andando para não dar hipotermia, porque eu tinha que manter o corpo aquecido. Então eu falei para eles, vamos andar, e a gente foi andando e se afastando mais, até que eles chegaram num sítio, a fazenda do seu filhinho, e nessa fazenda do seu filhinho, eles chegaram de madrugada, gritaram, os cachorros latiram, o seu filhinho saiu lá, ficou meio assustado, saiu, inclusive eu relato no livro que ele sai com uma espingarda na mão, eles ficam meio assustados e falam, mas a gente tá perdido, a gente quer chegar na casa do Afonso, onde é? Aí ele falou, o Afonso é pra lá, vocês estão a 5, 6 quilômetros de distância da casa dele. Então pega esse caminho aqui e tal. Aí eles foram chegar às 5h30 da manhã. Na cabeça deles e do Juan, o Marco Aurélio pegou o caminho certo e chegou. Na cabeça deles, o Marco Aurélio já estava na barraca descansando, esperando por eles, né? Mas qual foi a surpresa? Quando chegaram lá, o Juan abriu o zíper da barraca e não achou o Marco Aurélio. Ele coloca os 3 para deitar, porque estavam cansados e supostamente o Oswaldo teria se acidentado. E o Juan, em vez de bater na casa do seu Afonso, o seu Afonso, o senhor não viu um menino por aí? Ou então dizer a ele, seu Afonso, o menino está sumido, o senhor não vem comigo procurar o menino, porque eu preciso dar conta desse menino. Não, o Juan simplesmente não chamou. O seu Afonso não bateu, deixou os 3 na barraca e foi sozinho para a mata procurar o menino. E ele fica 4 horas sozinho na mata procurando o Marco Aurélio. Então aí ele retorna da mata, ele não, com insucesso, né, não obteve sucesso algum naquele momento. E aí o Juan então volta e encontra o chefe escoteiro de piquete, que era o responsável por conduzi-los na Kombi, avisa esse chefe, fala para ele, olha, eu tenho que dar conta de um menino que desapareceu. E aí o chefe Paulinho, daqui de Piquete, o chefe Paulinho então pega a Kombi dele, vai até o posto da Barreira para fazer contato com o Piquete, faz uma ligação para o chefe Gugu, aqui de Piquete, e fala, olha, subam a serra, porque o grupo de escoteiro de Piquete tem que ajudar o grupo de São Paulo que tem um menino desaparecido. Aí começaram as primeiras buscas. Tenso, né, mano? Você falou, é muito E tenso. nesse intervalo de tempo que você vai falando, ele não comunicou absolutamente ninguém. Não, da família? Não, de ninguém, o Juan. Não, até porque eles achavam que eles fossem encontrar o Marco Aurélio, né? E aí as primeiras buscas foram feitas com aproximadamente meia dúzia de homens ali que chegaram e começaram a procurar. Aproximadamente meia dúzia de homens naquele começo, porque eles achavam que o Marco Aurélio estivesse por perto e que eles fossem achar. Não houve a necessidade da comunicação nesse momento. Eles só comunicam de fato a família, por exemplo, do próprio Marco Aurélio, na noite em que as primeiras buscas são infrutíferas, né? Eles chegam na casa do chefe Gugu para dormir na casa do chefe Gugu
no dia seguinte tomar outras providências, o Juan pega o telefone e liga para dar notícia para o pai e para a mãe do Marco Aurélio em São Paulo. E até aí a proporção ainda estava moderada, não estava ainda tomando a proporção que tomou. Não. Por enquanto, realmente, você usou a palavra correta, estava moderado. Eles tinham passado apenas 24 horas, né? O boletim de ocorrência mesmo, ele só foi feito 72 horas depois. Isso que é tudo pensado então, por ele. 72 horas depois que foi registrado o boletim de ocorrência e tal. Mas foi as primeiras buscas ali, até que o pai realmente, com os bons contatos e relacionamentos que tem, porque o pai do Marco Aurélio é jornalista em São Paulo, e tinha um bom relacionamento com a imprensa, conseguiu mobilizar para divulgar a foto do filho, e as pessoas, o povo brasileiro se mobiliza, né? É solidário nesse aspecto. Sim. Então o povo brasileiro começou a se mobilizar e aí conseguiu também mobilizar as Forças Armadas, né? Que aí foi quando entrou. Aí, porque as buscas ao Marco Aurélio, elas duraram 30 dias. Foram 30 dias. Um mês de busca. Um mês de busca. E um mês de busca com estrutura, com homens especializados, com pessoas capacitadas que estiveram lá. Eu digo para você, olha, por lá passaram 180 soldados do 5º Batalhão de Infantaria Leve do Oriente. Foram 180 soldados. Passaram 18 homens do COI, Comando de Operações Especiais. O COI, inclusive, se você conversar com algum soldado do COI que trabalhou nas buscas, ele relata que é uma das únicas operações que o COI perdeu. Porque o COI, quando entra numa operação, o COI entra para ganhar, eles não entram para perder. Eu vi isso aí, eles são muito É uma federal, das únicas operações que o COI entrou e não obteve êxito. Além disso, 10 cães farejadores do canil de Taubaté. E os cães, inclusive, teve um problema por causa do frio, deu coriza, perderam o faro. Teve também 6 alpinistas de Agulhas Negras, que desceram caverna, toca buraco, né? Um helicóptero que veio da aeronáutica em Guaratinguetá e um helicóptero que o próprio pai do Marco Aurélio conseguiu com o governador Franco Montoro. E o governador mandou um helicóptero para sobrevoar aqui, né? Então totalizou-se 300 homens e nos últimos 32 anos no Brasil, essa foi a busca que mobilizou o maior número de homens em torno de um desaparecido no nosso país. Só pra gente ter noção, dali, daquele ponto onde supostamente o Oswaldo se machucou, até o último dia de busca, só pra gente ter uma noção, quantos mais ou menos quilômetros foram percorridos ali procurando ele? Eles chegaram com o Juan, pro Juan dizer onde foi o acidente. Ele chegou na pedra e falou, o acidente foi aqui, tá bom. Eles demarcaram e procuraram num raio de 30 quilômetros. Senhora, então foi um raio de 30 quilômetros. Hoje, se você me perguntar, procuraram a serra inteira? É prepotência dizer, porque a serra é muito grande. Não procuraram a serra inteira. Agora, procuraram num raio de 30 quilômetros, que era, inclusive, os dias iam passando e eles iam considerando uma coisa importante. Quanto um garoto de 15 anos, com o porte físico que o Marco Aurélio tem, com os conhecimentos de sobrevivência que ele tem, porque ele tinha alguns conhecimentos de sobrevivência, conseguiria caminhar. Sem contar também a parte climática. Não. E pessoal, e um detalhe que ele vai contar pra gente aqui, uma coisa que eu achei sensacional nisso tudo, a história do punhal. O soldado que perdeu, não foi? Sim. Como é que foi isso aí? Perdeu um punhal lá e os soldados que estavam fazendo as buscas, a varredura, né? Acharam o punhal do cara. Né? Eu não acreditei, então, cara, quando eu li isso aí, mano. É que tem um depoimento de um policial que trabalhou nas buscas, um policial federal, inclusive, rodoviário federal. Ele trabalhou nas buscas porque houve uma mobilização muito grande. Assim, aqui nós temos em Piquete a fábrica, a Imbel, Indústria de Materiais Bélicos. A Imbel chegou num ponto de liberar funcionário que quisesse ir para lá procurar o rapaz. A prefeitura entrou e começou a ajudar, o povo começou a mandar mantimentos para lá, para fazer refeição para essa quantidade de gente que estava lá em cima, né? E aí esse policial, ele deu um depoimento que inclusive consta no livro, que ele fala assim, olha, Rodrigo, só faltou Jesus Cristo pegar a montanha, virar ela de cabeça para baixo, chacoalhar, caía todo mundo que estava procurando o Marco Aurélio, mas ele não caía.
Ô, Rodrigo, e outra coisa uma coisa que eu tava analisando sobre tudo isso é o seguinte. Cara, em 85, mano, não tinha internet pra esse negócio propagar desse jeito. Porque hoje, falar pra você, acontece um acidente em tal lugar, é o mundo inteiro sabendo, em questão de segundo, certo? Antigamente não, aí você vê a influência do pai do Marco Aurélio, da divulgação. E como você falou, o povo brasileiro, ele é tão solidário, você vê o boca a boca, mano, fez até chegar na televisão, virar tudo aquilo que virou. Sim, próprio esse caso é considerado dentro do escotismo um divisor de águas. Existe um escotismo antes de 1985 e pós 1985. O caso Marco Aurélio, se você for em qualquer parte do Brasil hoje, dentro dos movimentos de escotismo, eles conhecem, eles sabem, e inclusive os chefes mais antigos sabem quais foram as mudanças de procedimento de conduta. Por exemplo, naquela época, não se pedia antes de 85, não se ligava para um grupo assim para pedir autorização. Era muita informalidade, não existia algo oficial. Por exemplo, o grupo de São Paulo pediu oficialmente para o grupo de piquete, para que o grupo de piquete pudesse. Não, era uma coisa informal. Você pode, você vai, você leva, você conduz e tal. Depois disso, muitas normas e condutas dentro do próprio escotismo mudaram, foram alteradas de acordo com as infrações, inclusive, de regras, né, que o próprio chefe líder cometeu. Então, vamos supor, aí foi até a parte onde aconteceu o sumiço dele e a procura. E aí começaram as especulações, né? Sim. De tudo, né? Sim. Porque aí o que acontece? É natural que nós queremos respostas para as coisas. A gente quer respostas. Uma pessoa como a mãe do Marco Aurélio, uma vez numa entrevista, ela falou para mim assim: filho não é como uma pedra de gelo, que a pedra de gelo ela dissolve ali, ela derrete e pronto, e não deixa rastro, e você não vê, cadê? Como o próprio Juan uma vez em entrevista acho que foi pro Fantástico na época, ele falou que ninguém vira fumaça, né? Ironicamente, ele fala, ninguém vira fumaça, em algum lugar ele está e é preciso encontrá-lo, é preciso achá-lo. Então, o que aconteceu? As especulações elas surgem justamente por conta dessa busca por respostas. E aí começaram o imaginário popular, né, começa a dar asas à imaginação, começa a vir respostas, a criar. Uma coisa que eu achei muito pesado nisso tudo pra mim foi uma das coisas que eu li que deixou eu até um pouco revoltado. Chegaram até a sugerir pedofilia, é verdade? O Juan inclusive foi preso, ficou nas mãos da polícia, porque a gente tem que considerar uma coisa, o contexto histórico. 1985 era ditadura no Brasil. Então a polícia ela queria mostrar para a sociedade que ela tinha solucionado o caso. A polícia não podia perder naquela situação, ela tinha que mostrar, olha, nós temos a resposta. E aí, em determinados momentos, foi cogitada a pedofilia, que o Juan teria tentado molestar o Marco Aurélio, e o garoto naquele momento se sentiu ameaçado e virou o jogo, falou que ia delatar o Juan, que ameaçou o Juan, né? E o Juan então teria dado um fim no Marco Aurélio por conta dele ter sido ameaçado, e aí cairia sobre ele toda a responsabilidade. No livro você detalha. Eu dou detalhes a respeito dessa questão. Sim. Inclusive está num capítulo específico que fala da tortura, porque tanto o Juan foi torturado quanto os próprios garotos de 15 anos. Sim. Pessoal, lembrando que essa entrevista que ele está dando pra gente é só um pouco que tem no livro, é muito, muito detalhe. No final a gente vai estar comentando. O livro é muito detalhado, tudo detalhadinho. Um trabalho assim, 100% investigação. Sim, como eu falei, a gente estava conversando informalmente antes da entrevista, eu estava dizendo a você que eu não me baseio na ficção. Sim. Né? Foram, para você ter uma ideia, nesses 12 anos, e 3 livros publicados, é uma trilogia, foram 60 pessoas entrevistadas. E aí a leitura do inquérito policial, as viagens que eu fiz para constatar as informações que me davam, então é 100%
inquérito investigativo. Sim. E o inquérito hoje, ele está encerrado ou você o reabriu? Não, o inquérito, quando em 2000 o inquérito foi arquivado em 1995. E aí em 2015, 10 anos depois do arquivamento, em 2015 eu pedi para que a juíza concedesse para estudo. E a juíza me concedeu por um tempo para eu estudar, eu tirei cópia do inquérito. E aí fiquei todo esse tempo estudando. Qual é um dos meus objetivos? É provocar a reabertura. Sim. Com as informações comprometedoras que tem nos livros. E nós temos que considerar uma coisa. Por que dessa reabertura? Eu considero que as entrevistas que eu fiz com o Ricardo, com o Ramatiz, com o Juan, com o Oswaldo, eles me relataram coisas que eu considero relevantes para a reabertura desse inquérito. E nós temos que considerar que eles estão vivos. Sim. Né? O Juan está vivo hoje e mora em Manaus. Os 3 que estavam com o Marco Aurélio à época também estão vivos e moram em São Paulo. E a família hoje espera por uma resposta, por algo. O irmão gêmeo está lá. É uma ferida que está aberta na família, né? Toda vez que você fala do assunto é você tocar o dedo na ferida. Eu vi, eles choram, cara. Eu até comentei com o Felipe, então, cara, é muito emotivo todos eles. Sim, é a hora que alguém chega, comenta, ou quando eles têm contato, como eu vi que eles já foram lá, sim. Cara, eles caem no choro, é uma coisa assustadora, cara, entendeu? Porque é o último local que o Marco Aurélio esteve. Sim. Né? Que a gente, assim, que a gente sabe que ele esteve. Né? É o último local que a gente sabe que ele esteve. E todas essas histórias, também eu ouvi falar também, teve o caso que envolveu ufologia também, né? Sim, sim. Essa questão da ufologia, eu abordo no livro, né, por conta de... É uma hipótese, é uma teoria que surgiu e alguns ufólogos defendem e acreditam, né, no desfecho dessa história do Marco Aurélio, porque eles acreditam que aqui na Serra da Mantiqueira, especialmente no Pico dos Marins, existe uma concentração de energia magnética. E que essa concentração de energia seria responsável por atração de objetos voadores não identificados. Eu mesmo, particularmente, em algumas subidas ao pico, pude constatar que a própria bússola ela fica um pouco desorientada na região por conta desse magnetismo. E aí, os ufólogos defendem a teoria de que o Marco Aurélio ele teria sido abduzido, capturado aqui, levado com eles, e que os alienígenas teriam feito experiências no corpo humano. O Marco Aurélio teria sido, pós essas experiências, deletado, perdido sua referência de passado, de vida, de história, né? A pessoa fica sem saber quem ela é, para onde ela vai, de onde ela veio. E aí ele teria sido devolvido num país qualquer do mundo e hoje estaria vivendo, né, em qualquer canto do planeta sem saber que ele é o Marco Aurélio que sumiu e desapareceu aqui. Eu abordo essa questão justamente porque existem algumas informações no inquérito policial. Ah, tá no inquérito isso. Tem uma questão assim, não de ufólogos, mas tem depoimentos dos 3 garotos, do Ricardo, do Oswaldo, do Ramatiz e do Juan, que estavam no dia que o Marco Aurélio desapareceu. Eles estavam à noite na casa do seu Afonso, que a dona Maria, esposa do seu Afonso, estava preparando uma sopa para eles tomarem, para esquentar o corpo, fazia muito frio, e para que retornassem a piquete, né? E aí, naquele momento que eles estão ali dentro da casa do seu Afonso, eles escutam primeiro um grito, e aí depois um som de um apito. Nesse momento eles saem e vão olhar para a mata, porque a casa do seu Afonso ela é toda rodeada, né, por mata fechada. E aí eles saem e começam a gritar, o próprio Juan começa a gritar Marco Aurélio, e eles viram, né? Dizem eles, e deram um depoimento para autoridades policiais da época, que viram algumas luzes azuis no centro da mata, no meio da mata, que se acendeu e se apagou por 3 vezes. E aquele instante durou segundos, aquele momento. Eles viram as luzes, ficaram espantados, assustados, entraram, gritaram por Marco Aurélio. De repente acabou tudo, não viram mais nada. Parou. E aí, quando foram interrogados na delegacia aqui de Piquete, relataram esse fato, né? Que inclusive o próprio seu Afonso
O próprio senhor Afonso testemunhou isso. Inclusive confirmou num depoimento dele que está no inquérito a aparição dessas luzes e o momento que ouviram o grito e o apito, né? Então ficou, eu dedico um capítulo desse livro a esse fato, a esse momento, justamente. Tem muito mais detalhes, né? Tem mais coisa ali. Tem mais coisa. E você chegou aí lá depois, ver o ângulo, né? Fiz uma experiência para tentar mais aprofundar melhor nessa questão, para até desmascarar algumas mentiras ou o que é fruto do imaginário popular. Eu fui para ver o ângulo, né? Se essa luz pudesse ser fruto de alguma estrada, algum carro, farol, né? Ou alguma casa muito longe que pudesse realmente projetar uma luz diferente que fizessem eles interpretar dessa forma. Mas não tem. Vocês que estarão lá verão que a mata ela cerca, ela rodeia a casa do senhor Afonso. Então ficou esse instante também de um mistério aí. E o detalhe, eu comentei com o Rodrigo aqui, que eu andei pesquisando, porque o sumiço do Marco Aurélio foi em 85. Isso. E aqui na região do Vale do Paraíba, no dia 20 de maio de 1986, aqui perto aconteceu a chamada Noite Oficial dos UFOs no Brasil. Onde vários objetos voadores não identificados, eles apareceram no radar lá do CTA, São José, e chegou a ser até caças, bombardeios ser acionados para interceptar essas luzes. E foi na mesma época. Sim, né? Coincide, né? Sim, porque 85 e 86 houve uma onda ufológica muito grande aqui no Vale do Paraíba. Então, é igual você falou, né? São os mistérios que rodeiam. Sim. E é mais uma coisa que pode acrescentar, né? É uma informação também interessante, né? Sim. Também sobre o Chico Xavier, como é que foi esse capítulo? Então, a questão é que a família do Marco Aurélio é compreensível, né, que tentou-se de tudo, né, para que justamente encontrasse uma resposta, uma solução, né. E aí o Chico foi apresentado como também uma possibilidade. Por que vocês não vão ao Chico Xavier e peçam a ele para que faça uma sessão especial para tentar contatos com o Marco Aurélio, porque de repente ele pode dar essa resposta. Se o Marco Aurélio estiver morto, realmente ele pode tentar. Você acha que ele foi, você acha que ele foi procurado assim quando não tinha mais nada para fazer? Na verdade, assim, já tinham esgotado muitas possibilidades, né? E aí eles foram, né? Porque assim, para a família acreditar nisso é duro e é difícil. Porque buscar o Chico Xavier para um contato de mediunidade, né, de psicografar algo ou tentar contato com o Marco Aurélio, já é considerá-lo morto, né? E aí o Chico, então, depois no final da sessão, ele termina, ele dá um abraço na dona Nilma, mãe do Marco Aurélio, e ele diz a ela que os pais desculpassem o Chico porque ele só conseguia contato com os mortos. Ou seja, ele tentou, ele fez a sessão e falou, olha, o filho da senhora não está entre os mortos, né? E aí ele abraçou a mãe, deu essa mensagem, que aí os pais voltaram com aquela chama acesa da esperança, né, de que o Marco Aurélio então estaria vivo. O nome dos pais do Marco Aurélio, a dona Neuma, Simon e o senhor Ivo Simon. Senhor Ivo, né? A busca do senhor Ivo, como de qualquer pai, é incansável, né, cara? É uma coisa assustadora, né? Eu admiro, né, e sou, assim, me espelho muito naquele homem, porque são 32 anos que a vida dele é dedicada, né? Sim. A busca pelo filho, a família, não só do seu Ivo, mas ele como chefe da família, como cabeça, que nunca se negou a falar sobre o assunto, por mais doloroso que seja, colocar o dedo nessa ferida e falar de novo e remoer de novo, que é difícil para eles, mas ele sempre se manteve firme ali, incansavelmente, querendo uma resposta. E você querendo ou não, igual aquela hora eu usei a palavra de pai da história. Cara, você faz a parte que eu acho que hoje, ele, pela idade, ele não tem força mais. Tipo assim, se não fosse você, a história dele, cara, como muitas histórias... Ele falou, cairia no esquecimento. Cai no esquecimento, entendeu? Então, se não fosse você com os livros, acrescentando tudo, né? Que cada livro seu, quer dizer, você vai acrescentando a história, como você falou, eles estão vivos, então não está morta a história. Sim.
Na verdade, eu sou grato à família, assim, porque eu conquistei essa confiança e essa credibilidade. Né? Você chegar a falar de um assunto como esse, tantos outros jornalistas, e a imprensa fez isso, abordou esse assunto de uma forma muito sensacionalista. Sim. De uma forma a pegar o drama da família para ganhar audiência, para ter ibope, né? Para espetáculo da notícia. E aí, você mostrar para a família que você é um jornalista diferente, que você quer, na verdade, contribuir, e um fator que diferencia dentro da área da comunicação, qual eu pertenço, né? É você escrever um livro. É diferente de você produzir um programa de rádio, de você produzir um vídeo para uma televisão. Sim. Porque a televisão, quem viu, viu. O rádio, quem ouviu, ouviu. Agora, o livro, você tem ele para a posteridade. Então, as palavras, elas estão grudadas no papel e elas ficam lá numa estante da sua casa. A qualquer momento você pega o livro, você vai folhear, você vai reler, você vai ter contato novamente com a história. E o meu objetivo, e isso é muito claro entre eu e a família do Marco Aurélio, é de não permitir que essa história caia no esquecimento. Sim. Justamente de manter essa história viva para que mais pessoas conheçam, para que mais pessoas possam ajudar, de fato, né, a tentar desvendar. Até porque, quando eu falo em tentar desvendar, eu como autor, não é à toa que esse livro tem a capa como um quebra-cabeça, porque essa história é um quebra-cabeça. Sim. E aí o meu objetivo é, como autor, jogar o livro no colo do leitor e dizer para o leitor assim, olha, me ajuda a montar esse quebra-cabeça. Quem sabe você, leitor... É sugestivo. Quem sabe você, leitor... Posso olhar? Dá licença. Pode, claro. Quem sabe você, leitor, não pensou... Pensou numa teoria que eu ainda não pensei. Pensou numa possibilidade que eu ainda não costurei. Que eu ainda não imaginei. Então, isso é muito legal, porque eu recebo retorno dos leitores com teorias, com possibilidades. Rodrigo, você já pensou nisso? Rodrigo, você já pensou naquilo? Então, a história, o leitor, cada um de nós tem um lado detetive. Sim. E o leitor desperta esse lado detetive quando mergulha nessa história para também tentar contribuir. E aquela história dos médios que você contou para mim, tá aqui. Sim. Né? Não, essa aí, pessoal, vocês têm, ele contou muitos médiums foram lá, né? Sim. Então teve uns até que quebraram a cara. Quebraram a cara porque apareceram muitos oportunistas. Sim, né? você comentou. Gente querendo os minutos de fama. Apareceu muita gente querendo ajudar, contribuir, pessoas sérias, pessoas que trabalharam de fato nas buscas, pensando no próprio filho. Muitos pais de família saíram de casa pensando no filho que estava deixando em casa para procurar, pensando na dor do pai e da mãe. Né? Se colocaram no lugar do outro. Agora, teve muita gente também que, quando viu que a imprensa estava toda lá e era o momento de dar uma informação que pudesse, quem sabe eu vou chutar e vou fazer o gol e vou, né? Sim. Apareceram muitos oportunistas nessa história. Sim. Porque, é igual a gente estava comentando, aqui de Boa, o que a gente vai fazer? A gente vai no Pico dos Marins, se Deus quiser, no final de semana. A gente não tem médium na equipe, mas a gente não tem médium. A gente tem uns aparelhos, entendeu, que veio dos Estados Unidos. O K2, que ele é o chamado de detector de espíritos, ele capta ondas eletromagnéticas. Tem um que é mais interessante, que é o Spirit Box. Já ouviu falar dele? Não. Esse Spirit Box, ele é bastante respeitado no mundo do paranormal, porque ele fica varrendo as rádios, né? E diz ali que consegue captar até frases de espíritos, correto? Sim. É igual eu tô falando, tem gente que acredita, tem gente que não acredita. A gente já obteve várias respostas, né, Felipe? Bastante. Interessante, né? Que, tipo assim, pra gente não tinha como ser coincidência. A gente vai subir lá, a gente não vai levar nenhum médico, como eu já falei, e a gente vai tentar sim uma comunicação com algum espírito que esteja lá, entendeu? Não que a gente vá lá, pessoal, a gente quer deixar bem claro, correto? Tentar uma comunicação com o Marco Aurélio, né, Felipe? Como o próprio Rodrigo falou, ninguém sabe ao certo o que aconteceu com ele. O livro, ele dá até uma direção, né? Sim, a proposta do livro é desmascarar muita coisa que é mentira na história, que surgiu do imaginário popular, entendeu? E apontar um caminho, uma direção do que pode sim ter acontecido com ele.
Vocês entenderam o ponto que eu quero chegar? Nós estamos indo lá para falar assim, ele tá, né? Ele morreu, a gente vai conseguir uma comunicação. De maneira alguma. O que é pé no chão, é firme, é o que o Rodrigo faz. Quantos anos, Rodrigo? 12 anos. 12 anos é o que está no livro dele. A Kid Boy vai tentar sim somar alguma coisa. Não há por que a gente lá também não tentar somar alguma coisa. Entendeu? Mas o propósito do canal é subir, conhecer a trilha dele, Sim. Conhecer os locais, né? Por onde passaram. Sim, entendeu? Eu tenho certeza, pessoal, que vocês vão curtir, que pelo que você falou, a vista é maravilhosa, sim. O Marins, ele tem 2.422 metros de altitude, é o segundo maior do estado de São Paulo. Você tem uma visão lá do alto de 360 graus, praticamente. Você dá um giro lá, você tem ampla visão. E vale a pena pelas imagens, captar as imagens lá da paisagem, do visual, da natureza. Só que nós somos loucos de subir à noite, bobagem, né? De dia, né? Não tem necessidade. Não, mas existem grupos de montanhistas, Sim. né, que optam pela à noite, por conta até do sol, que durante o dia você pega o sol nas costas. Até eu, quando subo, eu costumo sair 4h30 da manhã daqui, então começo a caminhada lá por volta de umas 5h30, então pego o amanhecer, tá, o sol brando ainda. Como é que faz para adquirir o livro? Então, o livro é o seguinte, algumas pessoas já sabem, inclusive, que existem 3 livros já publicados, né? A trilogia da história. Sim. Hoje, se procurar no mercado o livro 1, não vai achar, porque esgotou no mercado, não tem mais. Se procurar o livro 2, também não vai achar. Então, como é que eu vou entender a história, né? Se esse que está na minha mão aqui é o livro 3. Detalhe, eu coloquei o 1, o 2 e o 3 num livro só. Então aqui legal, você tem a obra completa num livro só, e é possível adquirir o livro pelo e-mail da Editora Casa, né? É editoracasa@hotmail.com, ou as pessoas que preferirem um contato com o próprio autor, no meu Facebook, Rodrigo Nunes, as pessoas podem fazer contato comigo lá também, que eu tenho alguns exemplares que eu, mediante depósito bancário, despacho o livro também pelo correio. Sim, legal. Tá? O valor do livro hoje, R$40. Tá R$40? R$40. Nossa, e pouco pela quantidade de informação que tá aqui. Vamos chegando aqui ao fim dessa maravilhosa entrevista. Pra mim, João Paulo, pro Josenir e os outros 2 integrantes da equipe, é um prazer. Muito obrigado por você ter disponibilizado seu tempo, seus afazeres, para dar uma atenção especial pra gente, que, olha, vai ter a edição, mas vocês não têm noção do tempo que nós ficamos aqui, o tempo que o Rodrigo disponibilizou pra gente. Tá frio, e ele tá aqui com a gente, deu informações, deu detalhes, uma pessoa muito simpática. Humilde, acima de tudo. Acima de tudo, uma pessoa muito humilde. Ó, conheceu o canal aí, já disponibilizou pra gente informações que nós não sabíamos, que vocês também não sabiam, que agora todos estamos sabendo. Sim. Rodrigão, muito obrigado de coração. Em nome da equipe Kid Boy, a gente quer agradecer a sua atenção, quer agradecer essa pessoa simpática, educada que você é. E olha, e acima de tudo, uma pessoa muito inteligente, muito conhecida dessa situação. Isso também pela vinda de vocês aqui em Piquete, pelo interesse também em colocar nas redes sociais e num canal que eu sei que é bastante visto e acompanhado por todos aí da... É o que dizem, né? Viemos para aula teórica e logo vocês vão estar na parte prática. Prática com a gente lá. Então, terminou? Beleza. Pessoal, então daquele jeitinho, Felipe, agora você que vai? Fui! Ele foi mesmo, hein?